Deus derrama uma esperança inabalável no coração. A alegria se transforma em força. Na pequena aldeia de Betânia, onde o ar cheirava a flores do campo e o sol se punha atrás das montanhas, Eliabe vagava como uma sombra. A voz dele, suave, era como um sussurro de ventos das terras áridas. Seus olhos, marejados de tristeza, refletiam a dor que o consumia desde a morte de Miriam, sua amada esposa. Eliabe, antes alegre e vibrante, agora era um homem de coração gelado, enclausurado em seu próprio desespero. A aldeia, animada e cheia de vida, parecia passar por ele como folhas secas levadas pelo vento. Os habitantes sussurravam sobre Eliabe. Alguns diziam que a sua tristeza era uma maldição. Outros lembravam-se de como ele costumava compartilhar risos e histórias à luz da fogueira. Agora, ele mal falava, e quando fazia, as palavras soavam como ecos de uma vida que não existia mais. Ele era um espectro de si mesmo, arrastando a dor a cada passo. Mas tudo mudou quando Ana chegou, uma mulher envolta em mistério, com cabelos como a brisa da manhã e um olhar que brilhava como estrelas. Ela veio de longe. Com um manto simples, mas na pele dela havia a luz do divino. Ao entrar na aldeia, proclamou: Deus está prestes a derramar uma alegria inabalável sobre este lugar. A maioria das pessoas sorriu ceticamente, mas Eliabe sentiu um pequeno tremor de esperança em seu peito apertado. Ana se aproximou dele e, olhando em seus olhos cansados, disse: Você não precisa viver entre as sombras. A alegria pode renascer em seu coração. Mas Eliabe se virou, sufocado pela dor e medo. O severo guardião da lei local, um homem rígido chamado Calebe, observou tudo com expressão desconfiada. Para ele, Ana era uma ameaça à ordem estabelecida, uma provocadora que poderia desviar os fiéis da tradição e da verdade. Seus lábios se moveram em murmúrios de reprovação, e logo outros habitantes sentiram a mesma indignação. O conflito entre Eliabe e o guardião crescia, enquanto Ana tentava plantar a semente da fé e da alegria. Contudo, Eliabe estava preso em sua fortaleza de tristeza, temendo o que poderia acontecer se ele permitisse que a nova luz entrasse em seu coração. Conforme os dias passavam, um antigo segredo começou a se desenrolar diante dele. Uma ligação esquecida com suas raízes familiares. Uma fé ancestral que pulsava no sangue de seus antepassados. Eliabe ia e vinha entre a sombra e a luz. Quando se sentou para ouvir Ana, as práticas abandonadas da aldeia começaram a ressurgir. Ritmos e canções há muito esquecidos ecoavam, trazendo de volta um gosto de alegria que ele temia perder novamente. Mas isso provocou ainda mais a fúria do guardião Calebe, que olhava com desdém, aflito com a ideia de descontentamento entre o povo. No auge desse caos silencioso, Eliabe se viu em uma encruzilhada. Era hora de decidir. Ele poderia aceitar essa nova identidade e ajudar sua aldeia a redescobrir sua força, ou se deixar consumir pela dúvida e pelo medo eternos. Com o coração pesado, ele e Ana se preparavam para enfrentar o clímax de suas vidas, no qual restaurar a esperança e a fé da aldeia estava em jogo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. E já compartilha aí com quem precisa ouvir essa palavra. Eliabe e Ana estavam prestes a despejar tudo o que sentiam em palavras. O sol se punha, lançando sombras longas e frias. Eliabe sentia seu coração acelerar. Era agora ou nunca. Mas antes que pudesse se abrir,
Uma explosão interrompeu o momento. Um grito ecoou pela aldeia. Fogo! Fogo! O pânico se espalhou como um vento forte. Eliabe virou-se para ver as chamas devorando a casa de Caleb. As labaredas subiam, crepitando e dançando loucamente. O guardião, com olhos arregalados de terror, tentava controlar a situação, mas o incêndio parecia feroz, como um monstro sem rédeas. Eliabe sentiu uma onda de emoções. O que estava acontecendo? Ele olhou para Ana e viu uma expressão estranha em seu rosto. Um misto de preocupação e algo mais. Antes que pudesse perguntar, Ana deu um passo em direção ao incêndio, seus olhos brilhando com determinação. "Temos que ajudar", ela gritou, seus cabelos voando ao vento. Eliabe hesitou, sentindo o peso da dor em seu peito. Mas no fundo, uma faísca de esperança se acendeu. Era a hora de agir. Mas enquanto eles se moviam em direção às chamas, algo inesperado aconteceu. Caleb, em meio ao desespero, caiu ao chão. Uma corrente de fumaça subia, e quando Eliabe se aproximou, ouviu um sussurro. Ela nunca deveria ter voltado. As palavras de Caleb penetraram seu coração. O que significavam aquelas palavras? O que Ana realmente era? Uma sombra de dúvida cruzou a mente de Eliabe. Todo o conforto que a esperança lhe trouxe começava a se desfazer, e ele se perguntou se a verdadeira conexão entre eles era o que parecia. Com o incêndio rugindo e segredos aflorando, Eliabe se viu em uma encruzilhada mais profunda que antes. Eliabe hesitou, em meio ao caos, ao ouvir o sussurro de Caleb. O incêndio rugia ao redor, e ele sentiu o calor nas costas. Ela nunca deveria ter voltado. As palavras ecoaram na sua mente. Com um impulso, ele se aproximou mais de Caleb, pressionando a mão no ombro do homem em um gesto de apoio. Nesse instante, o olhar de Caleb se transformou. "Você não a conhece. Não sabe quem ela realmente é." Caleb se levantou. A fumaça envolvia seu corpo como um fantasma. Eliabe ficou confuso, seus pensamentos girando. Ele olhou para Ana, que permanecia a alguns passos, sua expressão firme, mas preocupada. O fogo parecia tentar consumir tudo, mas a verdadeira tempestade estava em seu coração. De repente, a Bíblia antiga que Caleb trazia caiu do bolso, abrindo-se em uma página marcada. Eliabe alcançou e, sem querer, leu em voz alta: "E quem volverá será tratado como um estregueiro." O rosto de Ana, pálido, como se a luz tivesse sido drenada de seu ser. O quê? O que isso significava? O que ela havia escondido dele? O pânico tomou conta e a multidão que se aglomerava parou, em silêncio, observando. Olhares de medo e desconfiança. Caleb, agora de pé, gritou: "Ela não é quem você pensa. A alegria é uma armadilha." O mundo ao redor parecia congelar. Eliabe sentiu um nó na garganta, as revelações desmoronando seu mundo. Ana se adiantou, sua voz firme. "Não é o que parece, Eliabe. Preciso te explicar." Mas a confusão se transformou em desespero. Ele recuou. O fogo agora uma insignificância em comparação à tempestade que se formava dentro dele. "O que você esconde?" ele questionou, perdido entre a esperança e o medo. Os rostos na multidão se torceram, entre dedos apontando e murmúrios aflitos. As chamas dançavam. Mas com aquele choque, a verdadeira batalha estava apenas começando dentro de Eliabe. Ele precisava decidir a quem ouvir: a luz ou a sombra. Eliabe hesitou em meio ao caos ao ouvir o sussurro de Caleb. O incêndio rugia ao redor e ele sentiu calor nas costas. Ela nunca deveria ter voltado. As palavras ecoaram na sua mente. Com um impulso, ele se aproximou mais de Caleb, o pânico dominando o cenário. O olhar de Caleb era um misto de medo e desespero. "Você não a conhece, não sabe quem ela realmente é." A voz de Caleb cortou o ar como uma lâmina. Eliabe sentiu um frio no estômago. Ele olhou para Ana, sua expressão firme, mas havia uma sombra que parecia obscurecer seu brilho. "O que você esconde?"
Sua voz saiu quase como um sussurro. Ana hesitou e, em um momento de fraqueza, lágrimas brotaram de seus olhos. Antes que ela pudesse responder, uma explosão ressoou, fazendo a multidão recuar em horror. A casa de Caleb estava agora totalmente em chamas, mas não era o fogo que causava o verdadeiro pânico. Entre as labaredas, um estrondo metálico ecoou e, em meio à fumaça, algo, ou alguém, surgiu. Era um homem envolto em faixas negras, sua presença envolta em uma aura sinistra. Ele andou até Ana como se estivesse esperando por ela. "Você não pode escapar, Ana!" sibilou, sua voz gélida atravessando o murmúrio do povo. O coração de Eliabe disparou. Quem era aquele homem? Por que parecia conhecer Ana tão intimamente? Caleb, ainda na sua luta contra o pânico, gritou: "Não! Você não pode deixá-la ir!" O tempo parecia parar, enquanto Eliabe fixava o olhar em Ana. A dor e a confusão agora se transformando em terror. "Quem é você? O que está acontecendo?" Ele sentia o nó na garganta apertar, cada segundo trazendo mais perguntas. Ana olhou para Eliabe, seu olhar misturando culpa e determinação. Filha, o que você quer para mim?" "Você não pode deixá-la ir, Eliabe." O tempo parecia parar, enquanto Eliabe fixava o olhar em Ana, a dor e a confusão agora se transformando em terror. "Quem é você? O que está acontecendo?" Ele para, perguntando novamente: "Eu não sou quem você pensa que sou." Então, em um ato desesperado, ela estendeu a mão para o homem misterioso, como se oferecesse a ele tudo o que tinha. Eliabe estava incrédulo, seu corpo paralisado pela nova realidade que se desdobrava diante dele. As chamas ao fundo dançavam, mas a verdadeira tempestade estava no coração da aldeia, e Eliabe se viu à beira de uma decisão que poderia mudar tudo. Com o grito de alerta de Caleb ecoando, e a figura sombria cada vez mais próxima, Eliabe precisava agir. Mas o que ele faria? A verdade poderia ser mais devastadora do que as chamas. Eliabe hesitou em meio ao caos, sem saber o que fazer. O som do incêndio era ensurdecedor, mas as palavras de Caleb ainda ecoavam na sua mente. Ana, por sua vez, parecia lutando contra algo muito maior do que o fogo. Quando ela estendeu a mão ao homem envolto em faixas negras, um choque percorria o ar, como um relâmpago. O que estava acontecendo? "Não, Ana!" Eliabe gritou, sua voz inflamável de desespero. Mas era tarde demais. Ana já havia trilhado um caminho que Eliabe não tinha coragem de seguir. A figura em sombra se aproximou, um sorriso malicioso brincando nos lábios. "Você sempre soube que a alegria tem seu preço, não é, Ana?" disse o homem. E nessa troca de olhares, Eliabe sentiu como se uma faca o atingisse no peito. A mulher que ele começara a conhecer, a luz que prometia redenção, agora flertava com o obscuro. Caleb, ao fundo, vacilou, seus olhos transbordando incredulidade. "É verdade, você não pode ser ela." A tensão se acumulou, e Eliabe, agora paralisado, viu o olhar de Ana mudar. O brilho que antes iluminava seu rosto, agora era uma sombra, e seu coração se apertou. "Eu fui forçada a voltar!" ela gritou, as lágrimas escorrendo pelas bochechas. "Mas não é o que você pensa. Fui enviada para..." Antes que pudesse terminar, o céu escureceu abruptamente. As nuvens pareceram gritar, e o que restava da casa de Caleb desmoronou em uma nuvem de fumaça. Naquele momento, um rugido imenso reverberou, e algo colossal emergiu do solo, um dragão escamoso e aterrador, como um pesadelo saído de uma lenda antiga. A aldeia estava paralisada. Eliabe só conseguia entrar em pânico, sentindo que o chão sob seus pés era um tremor de revelações. Ana, agora perdida em meio ao caos, olhou para Eliabe, seu olhar gritando por ajuda. "Eliabe, precisamos enfrentar isso juntos." Mas a sombra que se aproximava parecia devorar qualquer esperança.
Agora, Eliabe não sabia se deveria confiar nela ou fugir. Com o dragão rugindo e a verdade desmoronando ao seu redor, ele se viu no auge de uma escolha: seguir a mulher que sempre amou ou lutar contra o que ela realmente era. O amor era mais forte do que o medo? Ele precisava decidir, e rapidamente, antes que tudo desmoronasse. Eliabe hesitou, em meio ao caos, sem saber o que fazer. O som do incêndio era ensurdecedor, mas as palavras de Caleb ainda ecoavam na sua mente. Ana, por sua vez, parecia lutando contra algo muito maior do que o fogo. Quando ela estendeu a mão ao homem envolto em faixas negras, um choque percorreu o ar, como um relâmpago. O que estava acontecendo? Não, Ana! Eliabe gritou, sua voz carregada de desespero. Mas era tarde demais. Ana já havia trilhado um caminho que Eliabe não tinha coragem de seguir. A figura em sombra se aproximou, um sorriso malicioso brincando nos lábios. Você sempre soube que a alegria tem seu preço, não é, Ana? Disse o homem, e Eliabe sentiu como se uma faca o atingisse no peito. A mulher que ele começara a conhecer, a luz que prometia redenção, agora flertava com o obscuro. Saia dela! Eliabe berrou, sua voz carregada de medo e raiva. Mas enquanto ele se aproximava, algo surpreendente aconteceu. O céu escureceu ainda mais, e uma onda de energia pulsou pela aldeia. O dragão, agora imóvel, erguia a cabeça majestosa. Então, num movimento surpreendente, ele lançou um jato de fogo, mas não para Ana ou Eliabe. Atingiu diretamente Caleb. Eliabe paralisou. O grito de Caleb se transformou em um eco de dor, e o corpo do guardião se desfez em cinzas diante de seus olhos. A aldeia ficou em choque. Ana olhou para Eliabe, e a luz em seus olhos se apagou. Eliabe, não era para ele descobrir. Ele não deveria ter sido avisado por mim. As palavras dela vieram rápidas e desesperadas, como se ela tivesse feito algo muito pior do que Eliabe imaginava. A verdade o atingiu como uma tempestade. Ana não era uma mensageira de esperança, mas uma guardiã de segredos. E o dragão não era um monstro, protetor de algo que agora ele entendia como sendo muito mais ameaçador. Enquanto o arrependimento e o desespero se misturavam, Eliabe se viu em um novo labirinto de escolhas e culpa. O que mais Ana havia escondido? O que significava aquela energia mística que agora o cercava? Com o pânico se espalhando entre os aldeões, Eliabe precisava urgentemente descobrir as respostas antes que o verdadeiro terror revelasse sua verdadeira face. Eliabe estava paralisado, enquanto a fumaça se espalhava. Ana, em meio ao caos, havia feito uma escolha que mudou tudo. O dragão rugia, mas o verdadeiro fogo era o que ardia dentro dele. Ana, por favor! Ele exclamou, sua voz tremendo. O que você está fazendo? A figura sombria sorriu, e a atmosfera pesou como chumbo. De repente, uma luz ofuscante surgiu, cortando a escuridão como um raio. A multidão recuou, espantada, enquanto o chão tremia sob seus pés. Eliabe virou a cabeça, só para ver uma mulher se materializando acima do dragão, envolta em um brilho resplandecente. Era uma figura familiar, mas tão distorcida, sua própria mãe. Eliabe, a voz dela ecoou, suave, mas carregada de dor. Eu voltei para protegê-lo. O choque caiu sobre ele como um balde de água fria. Como? Ela estava morta. Lembranças de sua infância relampejavam, ora felizes, ora tristes. O olhar dela, no entanto, era de um amor profundo, mas também de um peso imensurável. Ana! Eliabe gritou, o coração acelerado entre a alegria de vê-la e a dor de perder a mulher que amava. Você está aqui? Isso é real? A figura do dragão se foi, como um fantasma dissipando-se.
e a saúde vibrante de sua mãe surgiu como um símbolo de esperança e desespero. Eliabe, a verdade que você não sabe. Ana, ela faz parte de uma antiga linhagem de guardiões, e o que ela está conseguindo controlar é uma bênção e uma maldição. O rosto de Ana empalideceu, mas sua voz ressoou firme. A revelação caiu como um raio. As palavras de sua mãe mudaram o entendimento de tudo que Eliabe acreditava. O fogo já não era apenas uma ameaça. Era o símbolo de uma relíquia perdida e de histórias que ele não conhecia. Agora Eliabe tinha que decidir entre a verdade que tanto temia e o amor que sempre conhecera. No meio desse turbilhão, uma pergunta inquietante pairava no ar. Quem realmente era Ana e qual era o seu papel nesse grande jogo de luz e sombras? Eliabe estava paralisado, enquanto a fumaça se espalhava. Ana, em meio ao caos, havia feito uma escolha que mudou tudo. O dragão rugia, mas o verdadeiro fogo era o que ardia dentro dele. Ana, por favor, ele exclamou, sua voz tremendo. O que você está fazendo? A figura sombria sorriu, e a atmosfera pesou como chumbo. De repente, uma luz ofuscante surgiu, cortando a escuridão como um raio. A multidão recuou, espantada, enquanto o chão tremia sob seus pés. Eliabe virou a cabeça, só para ver uma mulher se materializando acima do dragão, envolta em um brilho resplandecente. Era uma figura familiar, mas tão distorcida. Sua própria mãe. Eliabe, a voz dela ecoou, suave, mas carregada de dor. Eu voltei para protegê-lo. O choque caiu sobre ele como um balde de água fria. Como? Ela estava morta. Lembranças de sua infância relampejavam, ora felizes, ora tristes. O olhar dela, no entanto, era de um amor profundo, mas também de um peso imensurável. Ana! Eliabe gritou, o coração acelerado, entre a alegria de vê-la e a dor de perder a mulher que amava. Você tá aqui? Isso é real? A figura do dragão se foi, como um fantasma dissipando-se, e a saúde vibrante de sua mãe surgiu como um símbolo de esperança e desespero. Eliabe, a verdade que você não sabe, Ana, ela faz parte de uma antiga linhagem de guardiões. E o que ela está conseguindo controlar é uma bênção e uma maldição. Nesse momento, Ana se virou, e a expressão dela se transformou de culpa em uma determinação feroz. Eliabe, não posso ficar aqui. A força nas palavras dela fez o coração de Eliabe disparar. Você não entende. O dragão, ele é o emissário da verdade. Com um retorno abrupto de uma voz elevada, o homem de faixas negras riu. A verdade, Ana. A verdade é que você nunca deveria ter voltado. Você é a razão pelo qual tudo está em chamas. Eliabe ficou chocado. Então, tudo tinha a ver com Ana? Antes que ele pudesse processar, a mulher a quem ele confiava estava agora trancada em uma batalha épica, lutando contra seus próprios segredos. O dragão rugiu novamente, mas desta vez um brilho intenso emanou da ferida que consumia a casa de Caleb. O chão tremia e, como um último aviso, um grande estrondo ecoou, e a terra sob eles se abriu. Com as chamas se alastrando reativamente, Ana finalmente revelou. Eliabe, você é o verdadeiro escolhido, a única esperança para restaurar a aldeia e a única chave para salvar a mim. A confusão se espalhou pela multidão, murmúrios de desespero e pavor. Ele estava prestes a perder tudo, e um mar de incertezas envolveu seu coração. Mas algo ainda mais devastador estava prestes a acontecer. Antes que Eliabe pudesse protestar, a terra se abriu completamente, e ele viu uma sombra colossal emergir, uma forma horrenda que transcendeu tudo o que conhecia. O peso de toda a verdade estava prestes a ser revelado, e Eliabe se viu em meio a um abismo de perguntas sem respostas, onde a lealdade e o amor seriam testados ao limite.
A verdadeira batalha estava apenas começando, e a linha entre amigo e inimigo se tornara indistinta. O que mais Ana escondia? O que Eliabe deveria fazer para proteger aqueles que amava? A vida deles nunca mais seria a mesma. Eliabe estava paralisado, enquanto a fumaça se espalhava. Ana, em meio ao caos, havia feito uma escolha que mudou tudo. O dragão rugia, mas o verdadeiro fogo era o que ardia dentro dele. Ana, por favor! Ele exclamou, sua voz tremendo. O que você está fazendo? A figura sombria sorriu e a atmosfera pesou como chumbo. De repente, uma luz ofuscante surgiu, cortando a escuridão como um raio. A multidão recuou espantada enquanto o chão tremia sob seus pés. Eliabe virou a cabeça, só para ver uma mulher se materializando acima do dragão, envolta em um brilho resplandecente. Era uma figura familiar, mas tão distorcida. Sua própria mãe. Eliabe! A voz dela ecoou, suave, mas carregada de dor. Eu voltei para protegê-lo. O choque caiu sobre ele como um balde de água fria. Como? Ela estava morta. Lembranças de sua infância relampejavam, ora felizes, ora tristes. O olhar dela, no entanto, era de um amor profundo, mas também de um peso imensurável. Ana, com lágrimas escorrendo, parecia desmoronar. Não, Eliabe, não é o que você pensa. A verdade, você precisa saber. Mas antes que ela pudesse continuar, o homem envolto em faixas negras riu. A verdade, você realmente acredita que ela se importa com você? Eliabe, saiba que ela não está aqui para te salvar, mas para alimentar a escuridão. Uma onda de choque percorreu a multidão. Eliabe sentiu o chão sob seus pés tremer. Não é verdade, Ana. Brigou com a angústia crescendo em seu peito. Mas Ana, com um olhar de desespero, sussurrou. Eliabe, você é o escolhido, mas você não pode ficar aqui com ela. Você precisa confiar em mim. A cada palavra dela, uma sombra se formava no coração dele. E então, tudo foi revelado. Um estrondo abalou a terra e uma fissura se abriu, devorando metade da aldeia. Eliabe agarrou sua mãe, mas Ana, gritando, fez uma escolha. Eu sou a chave, Eliabe. Eu sou o que você realmente teme. Com esse grito, o dragão rugiu e um clarão envolveu tudo, enquanto a verdade dele começava a se desmoronar. A pergunta ardia. Quem realmente era Ana e o que ela havia preparado para todos? Eliabe ficou em choque, a dor e a confusão rugindo dentro de seu peito. A imagem de sua mãe o cercava, e a verdade sobre Ana brilhava como um farol nas trevas. Você precisa entender, Eliabe, gritou Ana, a voz dela cortando o ar como um grito de socorro. Eu voltei para proteger todos vocês. Mas a tensão crescia, a fissura no chão se aprofundava, e o dragão, agora em forma de uma sombra aterrorizante, rugia com desespero. Ana, você tem que fazer a escolha certa. Eliabe pediu, o coração acelerado. A aldeia estava em pânico, os rostos repletos de medo e incerteza. Ana olhou para Eliabe e, com lágrimas nos olhos, finalmente se decidiu. Eu sou a chave, Eliabe, mas preciso da sua confiança para enfrentar isso. A multidão a observava, alguns prontos para atacá-la, outros rezando por uma solução. Nesse momento, Eliabe percebeu que o amor poderia ser maior que a dúvida. Com um grito de determinação, Eliabe avançou em direção a Ana. Vamos juntos, eu confio em você. As chamas começaram a diminuir, como se a afirmação dele trouxesse uma onda de esperança. E assim, entre a luz e a sombra, ambos uniram forças. O dragão, impressionado com a devoção deles, se transformou em um brilho ofuscante que, semana por semana, continuava o ciclo do que até há pouco era caos. Mas, no fundo, Eliabe sabia que novas batalhas ainda estavam por vir. A verdade nem sempre vem sem dor, e o caminho à frente seria desafiador. Mas a luz da esperança renascia, junto com o amor. E você?
Está preparado para enfrentar a próxima aventura? Se inscreva imediatamente no canal para não perder as histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ouvir essa palavra. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.